Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá a todos, sou a Edilaine, colaboradora da Associação Espírita Lauro Machado, da cidade de Francisco Morato. Agradeço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de reflexão, a mais uma lição do Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. O tema de hoje é ingratidões. E Joana, acerca do assunto, nos diz: muito raro nos corações, por enquanto, o sentimento da gratidão. O semblante afável, a voz melodiosa, a atitude gentil no ato da solicitação do auxílio, quase sempre se convertem em sisudez, verbetes duros, gestos bruscos no momento de retribuir. Gratidão prescreve altruísmo, ou seja, ausência de egoísmo, abnegação, amplitude de espírito, riqueza de emoções. Como o egoísmo prossegue triunfante em grande número de pessoas, estas, mesmo quando sentem as expressões do reconhecimento repontarem no imo, se asfixiam, vencidas por controvertidos estados íntimos. Algumas alegam que não sabem retribuir, que se constrangem, sentem receio, avergonham-se e olvidam, esquecem que é sempre mais feliz aquele que dá, felicitando-se também quem retribuir sentimentos, gestos ou palavras. Retribuir com ternura, com expressões de afeto, com gestos de simpatia fraternal, em testemunhos de solidariedade, constituem formas de gratidão no seu sentido nobre. Não apenas por meio de moedas, objetos, utensílios, deve ser a preocupação dos que se beneficiaram junto a alguém, buscando exteriorizar ou traduzir gratidão de que se sentem possuídos. Sê tu quem doa reconhecimento, quem resgata a dívida da gratidão pela fidelidade, afeição e respeito a quem te foi ou te é útil. Nunca esqueças o bem que recebeste. Embora se modifiquem os quadros da vida em relação a ti ou a quem te beneficiou, se alguém te retribui
com gratidão, o bem que doaste exulta. Alegra-te. É sempre melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Se ofertaste carinho e bondade, sustentando a alegria nos corações alheios e te retribuem com azedume ou indiferença, alegra-te. O ingrato é alguém que enlouquece a longo prazo. Se te sentes tentado à decepção, porque o bem que fazes se demora sem a resposta dos que fruem, rejubila-te. A árvore não se nega a doar aos malfeitores do caminho novos frutos, após ser apedrejada por eles. Não te constitua modelo aquele que delinque pela ingratidão, ou que te esquece o benefício vencido pela soberba. O bem que faças é bem em triunfo no teu coração. Receber o retributo seria diminuir-lhe a significação do que realizaste. Bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões, e se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece. Beneficia-se e despreza o benfeitor. O verbete gratidão vem do latim grafia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, meus amigos, ouvimos o que disse Joana de Ângeles e sejamos sempre gratos a todo o bem que nos é feito. Sejamos gratos à oportunidade de servir. Sejamos gratos ao lar, à família, às amizades. Sejamos gratos também diante da incompreensão, das dificuldades que surgem, pois são ferramentas preciosas em nossa lapidação e renovação. Vejamos o que nos ensina Sócrates. Ele diz o seguinte: é preciso sempre ajudar os fracos e os que desejam fazer o bem, embora sabendo de antemão que não seremos recompensados por aqueles a quem o fazemos. Porque aquele que se recusa a vos ser grato pela assistência que lhe destes, nem sempre é tão ingrato quanto o imaginas. Muitas vezes ele age segundo os desígnios de Deus, mas os seus desígnios não são e muitas vezes não podem ser apreciados por vós. Baste-vos saber que é necessário fazer o bem por dever e por amor a Deus, pois disse Jesus: aquele que faz o bem por interesse já recebeu sua recompensa. Sabei que, se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que já tivesseis
sido recompensados pela gratidão do vosso favorecido. A gratidão é bálsamo que acalenta, que cura e eleva. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, esclarece que a gratidão tem caráter psicoterapêutico. E ela diz assim, que todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, de saúde emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver. Compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Através das palavras desse espírito abnegado, podemos compreender a amplitude dessa virtude. Na questão 938 do Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta ao Espírito de verdade: as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração, fechando-o à sensibilidade? E então o Espírito de verdade responde: isto seria um engano, pois o homem sensível, como o dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que, se este bem não é lembrado nesta vida, sê-lo-á numa outra, e que o ingrato terá vergonha e remorso por isso. Portanto, jamais devemos nos deixar abater pela ausência de reconhecimento pelo bem realizado, ou deixarmos de realizar as tarefas de amparo pela ingratidão do beneficiado, até mesmo porque, ao fazer algo de bom a alguém, não devemos fazê-lo por recompensas. Foi o que Jesus nos ensinou: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. O importante não é a atitude dos outros em relação a nós, e sim a nossa atitude em relação ao outro. Devemos sim nos preocuparmos ao observarmos os nossos desacertos, para que façamos as correções o mais urgente. A ingratidão é filha do egoísmo, nos informa os espíritos de ordem elevada, na resposta da questão 937 do Livro dos Espíritos. E o Espírito Miramês, em comentário a esta questão, nos diz o seguinte: certamente que a ingratidão fere, por vezes, até os espíritos de ideias nobres. No entanto, eles buscam no coração e na caridade os meios de se livrarem desse magnetismo inferior lançado pelos ingratos. Por estes, deve-se orar com sinceridade, pois são mais sofredores e precisam da nossa compreensão. Jesus já disse antes que eles não sabem o que fazem. A ingratidão, de certa maneira, é uma prova para a perseverança no bem e a oportunidade para o perdão, esquecendo as ofensas. Sejamos fortes em Deus e brandos em Cristo, que o resto vem por acréscimo de misericórdia. E quando a luz acender em nosso coração, por muito amarmos,
estaremos livres de todas as investidas daqueles que nos respondem pelo bem que fazemos pelas ingratidões. Lembremos todos que o Cristo, espírito de moral elevada e inquestionável, quando reencarnado na Terra trazendo a boa nova, foi incompreendido e rechaçado pela massa ignorante e ambiciosa, e nem por isso deixou de fazer o que lhe foi proposto pelo Pai. Trabalhou e trabalha amorosamente e incansavelmente na obra divina. Não ficou estagnado, importando-se ou ofendido com as críticas injustas a ele proferidas. Ele prosseguiu no seu propósito maior, como o grande médico de almas que é. Façamos nós o seu exemplo em nosso caminhar de aprendizes. Que assim seja. Que a doce paz do Cristo esteja hoje e sempre com todos nós.